Oi, meu nome é Vladimir. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as ligações químicas e as interações intermoleculares. Bom, a série de aulas vai ter esse conteúdo, que vai então falar sobre a motivação, os tipos de ligação química, as forças intermoleculares e seus tipos, e os exemplos relevantes. Bom, a motivação teórica de estudar esses assuntos é entender como as moléculas vão se formar, compreender quais átomos têm a maior probabilidade de formar uma ligação química. E por que a gente quer saber disso? Porque a gente tem uma motivação prática, que é várias propriedades, tais como ponto de ebulição, ponto de fusão. A dissolução é nos mais variados tipos de solvente. Essas propriedades todas advêm de quê? De como as moléculas interagem entre si. Então, voltando, se a gente tem propriedades, da onde saem essas propriedades? Ponto de fusão maior, ponto de ebulição maior, sai de como as moléculas interagem entre si, ok? E de onde sai isso? Isso depende de como elas estão ligadas, ok? O que a gente tem nessas moléculas? E isso aí, dependendo do tipo de átomo, eles vão ter um tipo de ligação diferente. Entende? Então, assim, é bem isso que estamos vendo aqui embaixo. A ligação química vai formar moléculas, e as moléculas vão interagir entre si através das interações intermoleculares, e essas interações intermoleculares vão trazer para a gente propriedades e diferenças nessas propriedades. As ligações químicas, então, por definição, elas são forças que unem átomos formando moléculas, agrupamento de átomos ou sólidos iônicos. E elas vão resultar em uma menor energia do sistema, ou seja, nós temos átomos com uma energia tal que quando se ligam, eles vão para uma energia menor. Então a gente tem uma molécula com energia menor do que a energia dos átomos que os deram origem. Ok? A regra que baliza, basicamente, então, essas ligações é a regra do octeto, que vai dizer que um átomo vai estar estável quando tiver 8 elétrons na sua camada de valência. Ou seja, essa camada vai estar preenchida, e para ela estar preenchida, ela tem que ter 8 elétrons, então, nessa sua camada. Beleza? Nós temos aqui os tipos clássicos, já sempre muito discutidos. A ligação iônica, onde temos transferência de elétrons. Podemos ver aqui sódio e o cloro, e aí vemos a transferência de um elétron aqui para o cloro. E aí temos então a formação aqui dos íons, formando uma ligação iônica, ok? E na ligação covalente, ao invés dessa transferência, nós temos o compartilhamento de elétrons. Então a gente vê aqui dois átomos de cloro compartilhando aqui um elétron de cada um, então estão compartilhando 2 elétrons. E aqui eles formando então essa ligação química, ok? Uma ligação covalente. A ligação covalente, como eu falei então, ela se caracteriza pelo compartilhamento de elétrons. Normalmente acontece entre elementos não metálicos. E como eu falei, a energia dos átomos isolados é maior do que a energia dos átomos ligados. Nós temos então aqui um exemplo, que seria de dois átomos de hidrogênio se aproximando, e aí, conforme essa distância entre os núcleos diminui, você vai seguindo aqui o sentido aqui desse gráfico, eles ficam tão perto um átomo do outro aqui, que eles se ligam. Então aqui nós temos a ligação química, que vai ser a distância entre os núcleos mais favorável aqui para essa energia. Ou seja, se você continuar aproximando esses núcleos, a gente tem aqui a energia subindo. E por que ela sobe? Porque nós temos dois núcleos que são positivos. Então as cargas iguais, positivas, vão se repelir, certo? E no início, quando nós temos aqui os átomos isolados, eles começam a diminuir essa energia. Por quê? Porque, na verdade, tem a interação entre o núcleo de um hidrogênio com a eletrosfera do outro. Então, aqui a gente tem uma estabilização, então, devido a essa consideração.
Atração núcleo, elétrons, e repulsão núcleo-núcleo. Ok? Agora, mais um pouquinho das características do compartilhamento desses elétrons. Aqui a gente está falando sobre uma teoria um pouco mais avançada, que a gente vai falar sobre a teoria do orbital molecular. Não vamos detalhar por enquanto, mas esses diagramas eles são bem intuitivos. Então, primeiro aqui, nós vemos a densidade de probabilidade aqui, né, tanto para o átomo de hidrogênio e para a molécula já do hidrogênio, dois hidrogênios ligados. Então a gente tem a molécula já do gás hidrogênio, certo? A gente vê que a distribuição do elétron, ela, quanto mais perto aqui do núcleo, né, do átomo de hidrogênio, ela fica maior e ela começa a decrescer até tender a zero, certo? Então, se nós tivermos dois átomos de hidrogênio, a gente vê que no meio entre os átomos a gente tem aqui um lugar onde a gente tem uma densidade quase nula aqui de elétrons, certo? A gente não diz nula porque ela tende a zero, mas então quase nula. E quando a gente tem esses átomos ligados, a gente vê aqui que a gente tem o quê? Uma maximização aqui da probabilidade de encontrar um elétron entre esses dois núcleos, ok? Isso acontece porque a gente tem o fenômeno ondulatório do elétron. Então, como ele é ondulatório, ele se comporta como uma onda, a gente tem fenômenos de onda. Então, temos a interferência construtiva. Então, essa interferência faz com que a gente tenha, então, aqui uma maximização dessa função de onda nesse trecho, ok? Então, assim, os termos que a gente usa para falar sobre isso acabam ficando um pouco carregados. Mas, basicamente, a gente tem átomos isolados, a gente tem uma distribuição tal que ela varia muito com a distância entre os núcleos e chega a zero aqui entre os dois núcleos. E quando ele se liga, a gente tem aqui essa otimização dessa densidade eletrônica, ok? E aqui, quando a gente fala da energia mesmo, né, dos átomos de hidrogênio se ligam, então a gente tem aqui uma menor energia. É basicamente isso que esse diagrama diz para a gente, que é o diagrama de orbital molecular. Então a gente tem aqui no meio, né, nessa linha base aqui, nós temos os dois orbitais atômicos. Então, orbital de um átomo de hidrogênio, orbital de um átomo de hidrogênio. Quando eles se ligam, temos orbital da molécula de hidrogênio e o outro orbital. E qual a diferença? A gente vê aqui que a gente tem a energia no eixo Y, certo? Então, essa energia aqui é menor do que essa energia. E a gente vê que a energia da molécula desse orbital é menor do que a energia dos átomos isolados. Então, nós dizemos que esse é o orbital ligante e esse é o orbital antiligante. Então, se nós temos dois elétrons aqui que vão querer se ligar, que vão participar dessa ligação, na verdade, eles vão para o orbital de menor energia, que é o orbital ligante, ok? Então, nós temos elétrons compartilhados formando um sistema menos energético.